a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que estão sacrificando domingo aí, junto da família, junto do lar, vir aqui me prestigiar nosso trabalho e tentar receber um pouco daquilo que eu vou tentar passar para vocês. Foi um trabalho que eu comecei em 2006, foi quando eu comecei a escrever esse livro. E esse livro, Deus Não Joga Dados, que está aí à venda, tá? Quem quiser. E pode me procurar, que se quiser o autógrafo, com o maior prazer. Tá? Para mim é uma honra que vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha opinião, sobre o que eu sinto, sobre o que me foi trazido a respeito desse trabalho. E esse trabalho começou em 2006, quando eu percebi que, depois de muitos anos, muitos não, porque eu não sou tão velho, né? Depois de alguns anos estudando a doutrina, coisas que para mim eram claras, que tinham tocado fundo dentro do meu ser, sobre a existência da divindade, sobre a condição da divindade. Em algumas pessoas, até mesmo espíritas, isso era ainda uma questão duvidosa, né? Mesmo a gente vai passar algumas questões do livro dos Espíritos, de Kardec, a gente ainda percebia que tinha uma certa, não era dúvida, mas uma certa, sei lá, não sei, o que é Deus? Apesar de estar escrito no livro dos Espíritos, as pessoas ainda não entendem muito bem, né? Não que eu entenda, tá? Mas talvez esteja um pouco mais claro para mim. E aí eu comecei a apanhar alguns casos e pegar algumas opiniões que a gente via daqui, dali, de espíritas, de não espíritas, e eu comecei a juntar tudo isso e saiu esse livro, tá? Então, vou falar um pouquinho de mim aqui. Eu sou daqui de São Paulo mesmo, tá? Estou na doutrina há mais ou menos 16 anos, 17 anos, tá? Eu sou da área de tecnologia e é interessante que na minha área poucas pessoas têm um aprofundamento maior da religiosidade, né? Não da religião, mas da religiosidade. E não é o meu caso. Eu sempre estive ligado à parte religiosa, à parte filosófica. Eu sou metido a filósofo, né? Apesar de não ter curso superior em filosofia, mas de médico, filósofo e louco, todo mundo tem tudo, né? Então eu estou exercendo a minha parte hoje aqui para vocês, tá bom? Às vezes o meu pointer falha aqui, mas a gente fica. Tá? Então está aqui o meu livro, Deus Não Joga Dados, é meu primeiro livro, espero que de muitos. Eu também sou metido a escritor, não sei se eu escrevo bem, isso vocês vão ter que me dizer. E esse livro a gente fez uma parceria com a editora Clube de Autores, tá? É um processo um pouquinho diferente, ele encarece um pouco a obra, né? Porque a obra é impressa sob demanda. Então, se você entrar no site, o link está aqui, mas eu sei que vocês não vão anotar e nem vão decorar. Então, se vocês procurarem Clube de Autores no Google, vocês acham, e procurem pela minha obra e vai estar na página do meu livro. O que acontece é que é uma editora que imprime por demanda. Você entra no site e fala, eu quero um livro. Eles vão, imprimem o livro e te mandam no correio, via correio. Tá? Isso encarece um pouquinho. Em compensação, a abordagem é muito grande, né? Você tem eles fazem campanhas de divulgação, então tem algumas vantagens. Você pode adquirir o livro digital também,
formato PDF, que aí é mais baratinho, acho que é R$12. E essa semana eles estavam com promoção do livro impresso a 27, não sei quanto. Mas compre aqui do seu Acácio, que ele fez um preço para de graça. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre a divindade e o homem primitivo. Eu bebo bastante água, tá, gente? Eu vou parar no meio para beber água. Muito bem. Desde o começo da história da humanidade, o homem tenta buscar Deus. O homem sabe que existe alguma coisa além do que ele pode ver, pegar, sentir o gosto dos 5 sentidos, tá? Ouvir. Ele sempre soube que ele tinha aquela intuição de que existe alguma coisa além disso, né? Então, desde o começo das eras, os homens, o ser humano, desde os hominídeos até o Homo sapiens, buscam entender ou ilustrar que eles sabem que tem coisas que ele não entendem. E se essas coisas que ele não entendem existem, elas são vem da natureza, e a natureza é controlada por alguma entidade que ele desconhece. Como ele desconhece, ele não sabe o que é, ele simplesmente dá o nome, né, ou a característica de Deus, ou deuses. Não é? Por que deuses? Porque o homem primitivo, que não sabe a grandeza desse nosso planeta, que vê apenas aquilo que está ao seu redor, ele sabe que ele tem que comer, ele sabe que ele tem as necessidades fisiológicas, ele sabe que ele tem que caçar, ele sabe que ele tem que plantar. Mas ele não sabe, por exemplo, por que isso tem que ser assim, por que a vida funciona dessa forma. E ele não sabe, por exemplo, por que existem os fenômenos naturais. Então ele começa a atribuir esses fenômenos naturais a seres fantásticos, né? Esses seres fantásticos são seres que ele não compreende a natureza, mas ele sabe que existem, porque senão como é que sai luz do céu na aurora boreal, né? Como é que um furacão consegue levantar as coisas que estão no chão? Isso só pode ser atribuição de uma entidade divina, uma entidade que não é um ser humano, ele não está na minha tribo, ele não está no meu meio, ele é uma coisa que existe, mas eu não sei o que é um Deus. Como ele via diversos fenômenos, ele tinha o fogo, ele tinha a chuva, ele tinha as tempestades, ele tinha um eclipse da lua, né? E de repente a lua começava a escurecer. E o que era a lua, né? E o que era o sol? Para ele eram coisas fantásticas, ele não sabia explicar, então eram deuses, né? Então você tinha a deusa lua, a deusa sol, ou o deus sol, o deus da tempestade, o deus do trovão, o deus da água, né? Então olha só o que nos fala Kardec sobre o politeísmo. Ele pergunta no Livro dos Espíritos, questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e divulgadas, apesar de ser falsa? E aí os Espíritos respondem. Vou ter que virar porque ali eu não enxergo. O pensamento de um Deus único só poderia ser para o homem resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, ou seja, um ser espiritual, metafísico, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe o homem as características da natureza corporal, ou seja, uma forma e uma figura. Desde então, tudo que parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum era uma divindade.
Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Daí estava um passo de acreditar em tantos poderes diferentes quantos eram os efeitos que observava. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam que governar o mundo com essa multidão de poderes seria impossível sem uma direção superior e conceberam o pensamento de um Deus único. Então, quando o homem começa a evoluir o pensamento, e aqueles homens que já encarnavam de uma esfera um pouquinho mais superior, que já tinham conhecimento da divindade, pregavam e sabiam que existia um Deus único. Mas o povão, a galera, acreditava em um monte de deuses. Vamos ler só a pergunta 668, que é a conclusão desse pensamento. Os fenômenos espíritas, produzidos em todos os tempos, conhecidos desde as primeiras épocas do mundo, não concorreram para fazer acreditar na pluralidade dos deuses? Uma coisa interessante, antes de eu ler a resposta, é que os fenômenos espíritas, eles são conhecidos desde os primórdios. Não foi necessária a vinda do Espiritismo para mostrar os fenômenos, eles sempre foram conhecidos. Foi Kardec que começou a estudar os fenômenos, mas os fenômenos sempre existiram. E o que acontecia com o povo na época? Olha só, sem dúvida, como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, os espíritos eram para eles deuses. E é por isso que quando o homem se distinguia entre os outros, pelas suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelos demais, tomavam um Deus e a ele rendiam um culto após a morte. Certo? Então veja que interessante. Se houvesse uma visão, uma aparição, fenômeno de materialização era a obra dos deuses. E aqueles que desapareciam eram deuses, porque eles não sabiam o que era. Então estava do lado de lá, era Deus para eles, eram deuses. Não é? Muito bem, então, olha só que bacana. O pensamento humano evoluiu. E os deuses também. Então a humanidade ainda não tinha evoluído a ponto de adotar um Deus único, mas já tinha evoluído a ponto de adotar deuses mais sofisticados e tal, uma coisa mais, uma coisa um pouco mais classuda. Então aí você tinha já o Deus Sol, que era o Apolo, que era um cara que andava numa carruagem de fogo, assim, Não, a carruagem de fogo era Ares, assim, mas enfim. Ele tinha lá a vestimenta dourada dele, e aí tinha a deusa da luta, que agora, e eles viviam, um trocava com o outro, então tinha toda a mitologia em volta dos deuses. Mas sempre, mesmo tendo todos esses deuses do sol, o deus da plantação, o deus do vinho, o deus da caça, a deusa da caça, sempre havia um deus chefe, o deus dos deuses. Sempre havia na humanidade a noção de um Deus único. Na mitologia grega era Zeus, na mitologia romana era Júpiter. Nesse caso aqui é a capa do Age of Empires, para quem gosta, Age of Mythology, que gosta de videogame, que é a representação de Zeus, que era o deus do trovão. Sempre houve a ideia de um Deus acima de todos, o Deus criador do homem, o Criador. Os outros eram deuses secundários. Você rezava para ter fertilidade e plantação. Você rezava para Afrodite para ser bonita e ter filhos. Você rezava para Apolo do sol brilhar na colheita, enfim. Mas a Zeus, ele era o pai de todos. Zeus, Odin, Júpiter, cada povo tinha o seu. Porém, essa ideia começou a amadurecer também nesses povos. E essas civilizações começaram a entrar com pensamentos tipo: caramba, tem um monte de deuses, eles são concorrentes. Porque assim, os deuses não eram criaturas sublimes, eles tinham poderes que eles não tinham, mas eles sentiam raiva, eles sentiam medo, eles sentiam inveja, ciúme,
eles vinham e tinham filhos com... os deuses tinham filhos com as humanas, as deusas tinham filhos com os humanos, que são os heróis, né, os semideuses, né, da mitologia, Teseu, Hércules, pois é, enfim, eram todos esses Zeus aí, Teseu, Perseu, o Hércules não tem eu, então, enfim, mas é um herói, é um semideus do mesmo jeito, é o mais famoso. E aqui também não tem eu, é verdade. E o que aconteceu? O pessoal, a história mitológica, então, por que aquela montanha é quebrada? Não, que ali houve uma batalha entre Apolo e Hermes, e aí Hermes, que era o deus o ferreiro, soltou uma labareda do vulcão e aí explodiu aquele pedaço da montanha, né? Então tinha todas essas histórias sobre deuses. Acontece que o pensamento humano também foi evoluindo. Começaram a chegar à conclusão que se houvessem tantos deuses, com tantas qualidades humanas, com tantos poderes, o mundo não ia sobreviver, o mundo ia acabar, porque eles iam quebrar tudo, né? Ia sair por aí fazendo filho, um matava o outro, ou não sobraria Deus ou não sobraria mundo. Então eles começaram a adotar a ideia do Deus... Opa, aqui são os deuses, tá? Do Deus único. Tá? Então alguns povos já começaram a entender, começou com os hebreus, né? Começaram a entender que para que o mundo se mantivesse inteiro, o ser humano pudesse existir, só poderia haver uma opinião no universo, a de um Deus único, criador de todas as coisas. Tá certo? Então aí começa a segunda parte e eu vou dar um gole de água. Muito bem. Deus único. O problema é que algumas pessoas, esses seres que são sempre os missionários que vêm trazer evolução para a Terra, entendiam que Deus era uma entidade superior ao pensamento que um ser humano tinha. Mas a maioria dos seres humanos não entendia isso. Eles começaram a adotar um Deus único, porém com as mesmas qualidades humanas, né? Eles não conseguiam entender um Deus metafísico, né? Um Deus espiritual, porque era um povo muito atrelado ainda às características materiais, né? Eles precisavam ralar muito para sobreviver. Era um tempo difícil, a tecnologia era muito arcaica. Então, eles estavam ligados ali, quer dizer, como Deus é bom? Se a minha plantação, se eu tiver uma grande plantação, então Deus foi bom comigo, porque eu fui bom com Ele. Era a questão da troca. E eles viam o Deus assim, que é antropomórfico, ou seja, não existia para eles uma forma metafísica. Deus era como se fosse um ser humano. A própria Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e foi mesmo, mas não a forma física, e sim a forma espiritual. A nossa forma espiritual, o nosso ser verdadeiro, que é o ser livre de toda a materialidade, é a imagem e semelhança de Deus. Como disse Jesus, vós sois deuses, mas não o corpo. Só que como o ser humano não tinha essa condição de entender um Deus metafísico, um Deus além do material, eles passaram a adotar a forma antropomórfica, tá? Que vem do grego antropo, que significa próprio, e morphos, que significa forma. Então é a própria forma do ser humano. Deus tinha a forma de um ser humano, porque eles achavam o contrário, que o ser humano era a forma de Deus, né? Na verdade, uma forma de representar o que eles não sabiam dizer. Como era Deus? Se eu sou assim é porque Deus também era assim, tá? Era comum, inclusive, os sacrifícios de animais, porque os primeiros povos pagãos eles sacrificavam até humanos,
Né? Quanto mais importante fosse o sacrifício, vou sacrificar uma virgem. Nossa, esse aí vai ser o cara. Lógico, aí foi evoluindo. Aí veio Deus único, o pessoal falava, pô, acho que não é legal matar gente para agradar a Deus, né? Então vamos matar os animais, que aí é mais politicamente correto. Então eles matavam boi, matavam vaca, matavam ovelha, matavam cordeiro e ofereciam para Deus, para que Deus, naquele sistema de troca, que era o que eles conheciam, para que Deus trocasse com eles. Então, ó, você mata um cordeiro e eu vou te dar uma boa plantação. Ah, você mata uma ovelha e eu vou te dar um rebanho cheio de lã. Era isso que eles achavam que Deus estava sendo bom para eles. Quando Deus era ruim? Quando tinha tempestade, acabava com a plantação. Né? Quando dava uma praga e matava o gado. Quando vinha uma seca, ele acabava com tudo, com a plantação e com o gado. Então, para isso, eles acreditavam que eles deveriam fazer oferendas, eles faziam sacrifícios animais, né? Pela evolução moral do homem naquela época. E nessa época veio Moisés, que foi um grande divisor de águas na história do monoteísmo. Moisés veio trazer as noções de justiça divina. Vejam que ele veio não trazer a ideia de um Deus único, porque já existia entre os povos, as tribos hebraicas. Tá? O que ele veio trazer é a noção de justiça desse Deus. Porque o povo sabia que existia um Deus, mas não sabia como ele agia direito. Tá? E aí Moisés chegou e falou, olha, Deus age dessa forma. Isso agrada a Deus, isso não agrada. Né? Depois virão as 600 e poucas leis lá. Mas as básicas são 10. São os 10 mandamentos. Tá? Moisés nada mais era é maneira de dizer. Né? Isso é uma grande dádiva de Deus. Ele era um médium de efeitos físicos extraordinário. Tá? Moisés era uma pessoa, que nós vamos ver daqui para frente, eu acredito que ele seja um dos maiores médiuns psicográficos que já existiu em toda a história da humanidade. Porque enquanto hoje a gente psicografa em papel e caneta, ele psicografava assim, ó. Tá? Aí você mede, vai ser psicógrafo assim lá longe, tá? O cara era bom. Certo? Nós temos relatos de que nós temos relatos não, eu estava pulando essa parte. Isso aqui é uma representação gráfica da visão de Moisés, que Moisés teve de Jeová. Aí, então Jeová e tal era Deus. Não era. Aí que começa a coisa. Aí que o pessoal não gosta muito dessas afirmações. Mas o Espiritismo tem muita literatura sobre isso, tá, gente? Jeová era o espírito protetor do povo hebreu, que se fez passar por Deus para poder que o povo pudesse entender que existe um Deus e que ele age de uma certa forma. Então, Jeová trouxe a Moisés as noções de justiça divina. E Jeová era o líder espiritual do povo hebreu. Certo? Então Moisés lidava com Jeová. E Moisés tinha um contato muito intenso com Jeová. Era como Chico e Emmanuel. Tá? Era Moisés e Jeová. Então Jeová falava a Moisés. Ele falava, eu sou o Senhor teu Deus. Mas se ele não falasse isso, é capaz que Moisés falasse, você está me zoando. Você é espírito protetor? Que nem você é espírito. Entendeu? Ele teve que chegar e falar, olha, eu pus a boca no homem. Fica quieto aí, faz o que eu estou falando. Era característica do povo da época. A gente não pode também... Não podia ser de outra forma. Deveria ser dessa forma e assim foi. Porque Deus quis assim.
né? Nenhuma folha de uma árvore não cai sem que Deus não queira. Então, a orientação foi essa: Jeová, você é o cara, vai lá e diz que sou eu, para o povo acreditar que eu existo, para o povo entender como eu trabalho e com o que me agrada e o que não me agrada. Basicamente, no popular foi isso. E aí tem relatos na Bíblia que Moisés, em reunião com os líderes hebreus, das tribos hebraicas, falava com Jeová, e Jeová falava com ele, e todos os presentes ouviam. E há relatos também em que Jeová aparece numa nuvem. Alguém já viu essa foto? Alguém já ouviu falar em mediunidade de efeito físico? Eu já falei para vocês. Já ouviram falar em ectoplasma? Ectoplasma se apresenta como um gás semimaterial esbranquiçado. Ou seja, se Moisés apareceu em meio de uma nuvem, o que era isso? Não podia ser isso? O Espírito se materializando através de ectoplasma? Não podia ser isso? Olha o Chico aí. O Chico acompanhava. Esse é o Peixotinho, tá? Para quem não conhece. Peixotinho é um dos maiores médiuns de materialização do Brasil. Ele fez diversas sessões de materialização. Ele era conhecido ele era cearense, mas ele morou em Minas e morou muito tempo no Rio também. Ele era soldado, então ele era militar, não era soldado. Ele era transferido e tal, e aonde ele ia, o povo ficava sabendo que tinha alguém que curava. Então ele fundava um centro e começava a fazer sessões de cura. E ele tem casos extraordinários de cura, porque ele era médium de materialização, né? Então houve casos de ele retirar um câncer de uma pessoa e o câncer aparecer no chão do lado da pessoa, né? Ele fazia transporte de coisas, inclusive de problemas internos. O Peixotinho era fantástico. E o Chico acompanhou muito do trabalho do Peixotinho. Muito assim, no que ele podia, né? Mas ele deu a veracidade. Tem documentos assinados pelo Chico que falam: eu vi, participei, comprovo que são autênticos os fenômenos aqui realizados. Tá? Então olha aí, ó, um espírito, eu não lembro qual espírito é esse, tá? Não sei se é a Sheila, é um espírito amigo do Chico, de ambos, enfim. Mas ela aparece envolta em uma nuvem e é materializada. Eu conheço um centro aqui em Interlagos, que na década de 60, 70, tinha um médium lá que fazia sessões que ele cumprimentava as pessoas da primeira fila ali, né, de chegar e cumprimentar e dar a mão e a pessoa pegar, e é material, é de verdade, né? Então a materialização é real, existe, e provavelmente esses relatos de Jeová falando aos líderes, Jeová aparecendo aos líderes, eram materializações que Moisés, pela sua incrível capacidade de gerar ectoplasma, conseguia realizar. Ok? Vamos entrar agora numa parte interessante. As pragas do Egito. Tá? Eu estou falando um pouquinho dos capítulos do meu livro. Tá? Esses são os 2 primeiros e depois vou falar do último. As 10 pragas do Egito. A gente precisa analisar um pouquinho com cuidado essa parte das pragas do Egito. Por quê? Olha só como a gente tem que pensar um pouquinho. Tem que usar o bom senso que Deus nos deu para tudo. E Kardec sempre dizia isso. E Emmanuel dizia a Chico: se uma coisa que eu te falar não fizer sentido, fique com Kardec.
Né? A gente sempre tem que ponderar alguma coisa. Ponderar tudo que entra na nossa cabeça. Por isso que eu gosto do Espiritismo. Que ele dá a liberdade da gente pensar naquilo que a gente vê. E depois que a gente pensa, a gente chega à mesma conclusão. Enfim. Por isso que eu gosto. As 10 pragas do Egito. Moisés viu a árvore flamejante que não se consumia. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. Vá ao Egito e diga ao faraó, liberte, o Senhor ordena, liberte o meu povo. Tá? Só que antes disso, olha só que tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante. Isso é o Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Se a gente olhar isso aqui, e analisar um pouquinho, você vai ver o seguinte, uma palavra aqui que me chamou muita atenção. Lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, isso aqui, o que eu digo sempre é o seguinte, a Bíblia não veio de fax do céu, ela foi escrita. Não que ela esteja errada, mas deve ser, algumas passagens devem ser ponderadas como a expressão cultural do povo e não como verdade absoluta de Deus. Tá? Então, a Bíblia é um documento extremamente valioso, né? Principalmente o Velho Testamento. O Novo eu já acho que a gente pode confiar um pouquinho mais. Mas o Velho Testamento, ele, pela idade, tem mais de quase 5.000 anos, a gente deve ponderar um pouquinho, levar em conta a condição cultural do povo na época, de acreditar no fantástico e no sobrenatural. Hoje a gente vê certas coisas com causas naturais, porque Deus não joga dados com a natureza, Ele age de acordo com a criação. Então olha só, Deus lembrou-se da aliança. Então o que aconteceu? Morreu, vamos imaginar, vamos visualizar a cena. Morreu o faraó. Aí o povo já estava gemendo há décadas, porque eles estavam em servidão. Senhor, me ajuda. Senhor, nos tire dessa escravidão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aí Deus começou a ouvir, nossa, mas peraí. Tem um monte de gente me chamando, o que será? Aí ele falou, deixa eu ouvir o que eles estão falando. Senhor, me livre da escravidão. Escravidão. Mas quem que é esse povo? Aí ele pegou, tinha um... Ah, lembrei! É o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, eu tinha feito uma aliança com o pai deles lá. Pô, preciso libertar, os caras estão presos. É a ira de Deus. Gente, ó, é só uma ideia. Foi de efeito físico. Alguém aqui é médico de efeito físico, né? Muito bem. Aí Deus olhou e falou, caramba, é mesmo, eu tinha colocado essa fitinha, eu tinha me esquecido, agora eu lembrei. Eu tenho que salvar esse povo. Ou seja, quando... Não, peraí. Quando em sã consciência o Criador do Universo vai se esquecer de um povo, quando o Criador do Universo vai falar, eu preciso mandar alguém lá porque é verdade, eu tinha feito, eu me lembrei, eu tinha feito uma aliança com esse povo. Vocês entenderam o nível? Eles entendiam Deus como um ser humano, só que cheio de superpoderes. Né? Não era Deus, era um X-Men. Tá? Não vai cair. Calma.
Perdoai, Senhor. Tá? Deus, para eles, era isso. Era uma criatura que tinha paixões e sentimentos e qualidades humanas. E que nós, hoje, devido ao nosso estudo, devido à nossa condição de espíritas, sabemos que Deus é a perfeição em todos os sentidos. Absoluta, totalmente perfeito. Nós vamos discorrer sobre isso durante a palestra. Então Deus não iria se lembrar de um povo. Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ok? Vamos lá então. A primeira praga do Egito. As águas do Nilo se tingem de sangue. Veja que interessante. Nessa época, segundo geólogos, devido a escavações e tal, eles entenderam que a umidade da região do Mediterrâneo ali, da região do Egito ali, sofreu um drástico aumento. Houve um grande aumento da umidade e da temperatura. Esse aumento de temperatura gerou uma alteração climática e deu espaço a umas alguinhas que chamam pirrófita, tá? Que são à base de ferro. Aqui elas estão coloridinhas de verde, mas elas são vermelhinhas, porque o ferro é vermelho. Tá? Para quem não sabe, acha que o ferro é cinza. Não, aquilo lá é aço. Quando você pega o carro, um pedaço de... fala uma barra de ferro. Ou é ferro fundido ou é aço. O ferro, a substância ferro é vermelha. E o que essa pirrófita faz? Ela é uma alga, se prolifera na água e tira toda a oxigenação da água. Quase toda. O que acontece? Isso. Isso é reprodução desenfreada de pirrófita. Ou seja, mas isso, a alga não tem aparência nem cheiro de sangue. Tem. Porque ela é de ferro. Por que o nosso sangue é vermelho? Porque tem ferro. O que é a hemoglobina? É uma substância à base de ferro. Se você chegar perto disso aí, tem cheiro de sangue. Aí acho que eles não foram lá e beberam para ver o gosto de sangue. Tá? Então, o que aconteceu? A água apodreceu e os peixes morreram. E diz na Bíblia que os egípcios não chegavam perto do rio porque tinham nojo da água. Até eu tenho nojo dessa água. Né? E imagine isso cheio de peixe morto. Eu já vi uma mortandade de peixes assim, e na represa Billings aqui, e é horrível, o cheiro é insuportável. Tá? Muito bem. O que acontece? Qual é a segunda praga? Bom, então temos uma explicação para a primeira praga. Houve uma alteração climática, aumento demasiado da umidade e do calor, gerou reprodução desenfreada de pirrófitas. Só que a pergunta é, quando Moisés, esse fenômeno chama-se maré vermelha, ele vem do mar e vai entrando pelo rio. Aí eu pergunto a vocês, como é que Moisés sabia que aquilo ia chegar naquele exato momento? Aquela maré vermelha. Não vamos tirar o crédito dele, tá? Moisés tem crédito sobre isso, porque ele sabia quando ia acontecer, inspirado por Jeová. Então as coisas, elas aconteceram do jeito que, totalmente do jeito que está relatado. Não foi uma coisa fantástica, foi um evento natural, mas que Moisés, por intuição de Jeová, sabia quando e onde. Tá? Só um parênteses. O Mar Vermelho, em condições especiais, ele abre até hoje. Tá? Fica um canal que dá para atravessar de um lado para o outro. Se você ler o trecho da Bíblia, diz que devido a um vento que batia do oeste e com o comando de Moisés tal, o mar se abriu. Exatamente pela ação do vento, existe uma parte assoreada do Mar Vermelho que quando bate um vento numa determinada direção, numa determinada velocidade, o mar
afasta um pouco e aquela parte assoreada fica, são alguns metros assim, mas fica de um lado para o outro. Agora a pergunta é, quando que ele sabia que ia abrir aquilo lá? Inspiração mediúnica. Tá? Então as coisas aconteceram, não foi nada de fantástico. É fantástico pela história, mas existe explicação científica. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como que ele revertia? Porque ele falava para o pessoal, olha, ficou em sangue. Aí eles falavam assim, olha para o seu Deus para reverter. E o negócio revertia. Porque é um fenômeno que acontece e ele sabia no tempo seguinte que ia reverter? Olha, esse fenômeno ele dura alguns dias, né, algumas semanas. Eu não vou saber te dizer, porque infelizmente eu vim mal preparado para essa pergunta. Não, eu acho legal, porque agora eu vou atrás. Mas essa parte que ele faz a volta, o rio voltou ao normal, porque esse fenômeno é passageiro, entendeu? Ele fica umas semanas lá e volta. Agora, o do cântaro lá, eu não sei te dizer porque que revertia. Agora, pode ser uma manifestação de efeito físico, né? Pode ser. Eu vim despreparado, mas enfim. Pode ser uma manifestação de efeito físico, como muitas outras coisas. Rãs cobrem a terra. Por que as rãs cobriram a terra? Porque o rio estava podre, cheio de peixe morto, um cheiro horrível. E as rãs também, tadinha, elas são limpinhas. Elas são pobres, mas são limpinhas. Elas não gostam de ficar na sujeira. Então o que aconteceu? Todas as rãs saíram dos brejos, de todos os lugares que elas estavam, e começaram a entrar nas cidades. E até uma loucura de rã para lá, rã para cá. Tá? E deu uma empesteação de rã na cidade, no Egito. Naquela região do Nilo. Mosquitos atormentam homens e animais. O que começou a acontecer? Morreu os peixes. Os insetos que se reproduziam no rio continuavam colocando ovos. Só que os peixes e as rãs não comiam mais os ovos. O que aconteceu? Superpopulação de mosquito. O pior mosquito que tinha naquela região, e que ainda tem esse aqui, chama-se maruim. Fica picada disso, dói, né? E ele começou a se reproduzir desenfreadamente. Porque, além de tudo, as rãs e os sapos começaram a sair. E começaram a morrer, porque não achavam mais alimento. E aí vem, moscas escurecem o ar e atacam homens e animais. Com os sapos e as rãs saindo dos rios e morrendo no meio das cidades, que começou a juntar? Um monte de carne em decomposição, de rã e sapo. E o que começou a aparecer? Moscas. Tá? Principalmente uma mosca que se chama mosca dos estábulos, que também ataca o ser humano. E principalmente animais grandes. Bois, cavalos. Depois, a peste atinge os animais. Por quê? Ele está com febre. Por quê? Porque estava cheio de mosca que transmite inseto, que ataca os animais. Eles começaram a pegar a doença equina africana e a peste língua azul, que são doenças transmitidas pela mosca dos estábulos e pelo maruim. Tá? Começou a morrer todos os animais. Assim, muitos animais começaram. Porque tem uma peste de mosca. Gente, o rio Nilo estava podre. Imagina, é um rio enorme, gigantesco. Tá? A quantidade de mosca que começou a surgir por causa de peixe morto, de rã morto, sabe? Coitado, os animais sofreram as consequências. E os seres humanos também. Pústulas cobrem homens e animais. Isso que você está vendo é uma foto recente. Ó. Na época não existia câmera, então a gente não conseguiu. No Google não tem as imagens da época. Mas a gente conseguiu essa imagem que é mais recente. E essa é a picada da mosca dos estábulos em seres humanos. É uma doença que se chama... Mormo.
Não é mormon, tá, gente? É mormo. Tá? É horrível. Causa morte. Chuva de granizo destrói plantações. Muito bem. Eu disse que a temperatura na região aumentou. Eu disse que a umidade na região aumentou. Então, muita umidade, imagina, quanto tem pouco ar quente no deserto. Quase não tem ar quente no deserto. Certo? Muito bem. A umidade aumentou. O ar quente empurra as gotículas para cima. Elas congelam, porque dessa faixa para baixo é água, dessa faixa da atmosfera para cima é gelo. Tá? Dessa faixa para cima é abaixo de zero. Tá? Então, não sei se vocês já viram quando... Eu não sei se hoje ainda faz, mas há uns anos atrás você estava no avião, estava voando, aí aparecia na janelinha lá, informações do voo. Velocidade, altitude, temperatura externa. Altitude de cruzeiro, 10 mil pés. Temperatura externa, menos 40 graus. Ou seja, passou de uma certa altitude e é gelado pra caramba. Tá? Enfim, a umidade excessiva aqui e o vento quente jogando isso para cima, as correntes de ar quente do deserto jogando essa umidade para cima, congelava. Aí ficava uma pedrinha, ela caía. Ou o vento quente, opa, não vai cair não. Ela juntava mais gelo em volta. Aí ia cair, opa, na volta, aí virava uma pedra desse tamanho. E lógico que aí não tem vento que segure, ela cai. Isso é raro acontecer, mas em condições de extrema umidade no deserto, cai chuvas de granizo das piores que existem. Não vai longe, chuva de granizo destruir plantação, destrói aqui no Brasil, olha isso aqui. Plantação de fumo em Santa Catarina em 2010, totalmente destruída pela ação do granizo. Tá? Um celeiro destruído em Minas Gerais, ou seja, não é só a plantação, então a infraestrutura também não aguenta. Dependendo da chuva pode destruir muita coisa. Isso até hoje é assim. Oitava, nuvem de gafanhotos ataca plantações. Essa é um pouco curiosa, porque ainda não se tem ideia, não é claro ainda para os biólogos quais são as reais causas de uma formação de uma nuvem de gafanhotos. Eles sabem que a nuvem de gafanhotos ela se forma pela reprodução desenfreada, né, em condições que, em vez de eclodir um ovo em 100, eclode 30, 40 em 100. Tá? E nessas condições, que tem até, eu peguei um recorte aqui, ó, como se forma uma nuvem de gafanhotos? Até agora os cientistas sabem que esses surtos de explosão populacional dos insetos estão relacionados a alterações climáticas. Mudanças na temperatura, na umidade do ambiente ou no índice de chuvas podem fazer com que mais gafanhotos nasçam a partir dos ovos postos pelas fêmeas. E o que a gente tinha lá? Na época, vamos ver, umidade, aquecimento e choveu pra caramba. Logo, é possível, é provável que a nuvem de gafanhotos tenha se formado dessas condições e no Brasil tem, na América do Sul tem, na América do Norte tem, na África tem muito, na região do Egito tem muito ataque de gafanhoto. Eles não fazem nada para o ser humano, a única coisa é o prejuízo material, porque eles devastam plantações. Tá? Escuridão encobre o sol por 3 dias. Já viram a tempestade de areia? Elas podem durar semanas. Os astronautas já viram. Isso é uma tempestade de areia. Ou seja, se do espaço dá para ver uma tempestade de areia, imagina o tamanho disso. Uma tempestade de areia nessas condições de aquecimento, umidade excessiva, pode ter durado vários dias. Tá? E uma tempestade de areia, não sei se vocês percebem a área escura embaixo da borda, ela cobre o sol. Tá? Escurece mesmo. E a última, e a mais intrigante de todas, como é que os primogênitos morreram? Os primogênitos de homens e animais
morreram. Essa é a mais instigante, a mais interessante. Se você falar, bom, isso é realmente coisa de Deus. Ele falou, imolai um cordeiro e marcai as portas das vossas casas, porque à noite eu passarei e levarei comigo, eu passarei, não, ele fala que é a morte, alguma coisa assim, passará e levará os primogênitos de todas as famílias. O que aconteceu? Isso durou muitas semanas, alguns meses, uma praga atrás da outra. Começou a faltar comida, não tinha mais peixe, não tinha mais gado, não tinha mais pasto, não tinha mais plantação. Eles estavam em uma situação complicada. Só que eles armazenavam, era feitio dos egípcios armazenarem comida em vasos como esses. Tá? Muito bem. Você deixa um monte de cereal lá armazenado no vasinho e tal. Aumenta a umidade. Um monte de inseto. O que acontece? A parte de cima estraga. Dentro não estraga por quê? Porque está isolado. Ele vai estragar de cima para baixo. Os egípcios tinham um hábito curioso. Em épocas de escassez, quem comia, quem tinha preferência na alimentação eram os primogênitos. Eles comiam primeiro que todo mundo, tanto homens quanto animais. Então os filhos mais velhos comiam antes de todo mundo. O que aconteceu? Os primogênitos comeram isso aqui. E o resto da família comeu isso aqui. Isso aqui foi contaminado com um bolor altamente tóxico, que matou em poucos dias, em questão de um dia, a população dos primogênitos do Egito. Certo? Eu preciso falar mais alto. Isso prova que Deus não existe? Pelo contrário. Isso prova que Deus existe. Só que Ele não joga dados. Ele não age de forma fantástica na natureza. Porque a natureza é perfeita. Porque Ele criou a natureza e Ele é perfeito. Ele não pode dar saltos na própria criação. Porque não é porque Ele não quer, porque Ele sabe que isso é a perfeição. Quando Ele precisa dar um recado à humanidade, Ele precisou dar um recado aos egípcios, Ele usou meios naturais para dar esse recado. E usou Moisés como instrumento de libertação do povo. Certo? Então, o que nós podemos comprovar? Que a sabedoria de Deus é infinita. Porque Ele age de formas naturais para fazer coisas sobrenaturais. Libertar milhares, milhões não, porque a densidade populacional da época não era tão grande, mas milhares, centenas de milhares de escravos, usando os meios naturais, fazendo o faraó acreditar que era uma ação direta, que era uma magia, porque era o que eles temiam o sobrenatural. Então, quando aquelas coisas começaram a acontecer e Moisés chegava lá com o cajado, Ramsés, liberte meu povo, o Senhor ordena. Quando chegou que o filho dele morreu, ele falou, o Deus deles existe. Se eu não libertar, vai todo mundo morrer, vai acabar o Egito. Então, houve o êxodo. Certo? A forma que Deus encontrou para convencer um coração endurecido. Isso para mim é perfeição. É a inteligência suprema. Temer ou amar a Deus. Aí nós começamos um outro ponto muito interessante. Estou demorando muito. Para ser mais rápido.
Temer ou amar a Deus. Quando tudo isso aconteceu naquela época, o próprio povo hebreu falou, caramba, meu Deus é o cara. Poderosíssimo, ele faz o que ele quiser. Ele manda e desmanda. Ou seja, se eu deixar ele bravo, lascou. Se eu deixar ele bravo, minha família vai morrer, minha plantação não vai vingar, meu gado vai morrer, eu vou ficar sem comida, eu vou morrer. Minha família inteira, vai ter guerra. Então criou-se o conceito de se temer a Deus. Muitos povos falam isso. Na América do Norte isso é muito comum. Você é temente a Deus? Você é temente a Deus? Se perguntarem para mim, eu falo, não, eu sou amante a Deus. Vai parecer esquisito, mas enfim. Eu não temo a Deus. Eu amo a Deus. Por quê? Tem que ter uma explicação? Tem. Eu acredito que para nós que somos seres vivendo nesse planeta, nesse momento, nós já podemos buscar explicação para todas as coisas. Às vezes achamos, às vezes não achamos. Mas buscar sim. Eles acreditavam que Deus justamente tinha os humores humanos. Por causa disso, pô, meu Deus faz tudo. Então, Deus pode ter raiva. Ele ficou com raiva do Ramsés. Então, detonou o Egito. Se ele ficar com raiva de mim, então eu tenho que deixar Deus alegrinho. Certo? E daí veio a famosa ira de Deus. Se Deus ficar com raiva, ele destrói o planeta. Se ele ficar com raiva de mim, ele vai destruir minha família. Quando a gente entende que Deus, o conceito de Deus é a sabedoria, bondade e justiça absolutos, em seu grau máximo, a gente começa a mudar um pouco esse conceito. Porque se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele é supremo em tudo. Tá? E fica triste, Ele não é Deus. Por quê? Porque pode haver um outro ser que não tem essas qualidades, que seja perfeito. Então, se imaginarmos um Deus que sente raiva, ele perde o cargo de Deus, ele já não é mais Deus. Porque pode existir alguém melhor que ele. Para ser Deus, tem que ter os pré-requisitos aí. Sabedoria, bondade e justiça em grau máximo, absolutos, sem questionamento. Isso é Deus. É toda a sabedoria, toda a bondade, toda a justiça do universo juntos. Num ser que é eterno, que não é, que ele foi, é e será. Tem uma palestra, teve uma ocasião que eu vi um vídeo do Divaldo, vocês conhecem o Divaldo Franco, né? Fantástico. E ele fala que uma criança chegou para ele, um menininho, ele fala que as maiores enrascadas são as perguntas que as crianças fazem. A criança perguntou para ele, tio Di, quem fez Deus? A cabeça da criança. Ele falou, foi o amor. Aí a criança falou, e quem fez o amor? Aí foi Deus. Aí ela não tinha mais saída e foi embora. Quer dizer, é isso, gente. Deus é todo o amor que há no universo, com todo o conhecimento que há no universo, porque o universo é Deus. O universo está em Deus. O universo é obra de Deus. Né? Algumas pessoas me falam, eu acho que Deus é o universo. Eu falo, então você é ateu. Deus não é o universo. Deus o universo é uma parte muito pequenininha de Deus. Né? Na Gênese, Kardec nos fala, ele dá um exemplo que eu acho fantástico, que eu trago sempre na palestra. Que é assim, imagine que você tem um pelinho do seu dedinho do pé, está coçando.
Né? Ele não fala bem assim, eu estou só dando um exemplo. Imagina ter um dedinho do seu pé que está com uma coceirinha. Pô, um pelinho. Pô, é um pelinho no dedinho do seu pé que está lá dentro do calçado. Mas você está sentindo. E aí você começa a falar, pô, mas eu sinto todos os pelinhos do meu pé. Aí você para, eu sinto todos os pelinhos do meu corpo. Sente mesmo. Né? Nós somos um universo congregado em células, né? Um universo de células. Nós sentimos mesmo. Imagine que nós somos o pelinho do dedinho de Deus. Que o universo está contido em Deus. Então tudo que... Por isso que ele é onisciente. Porque o universo está dentro dele. Imagina uma criatura que seja tão colossalmente perfeita, que consiga estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque o universo está dentro dele, materialmente falando. Espiritualmente isso vai muito mais além, muito mais do que a minha imaginação e a de qualquer um aqui possa alcançar. É só um exemplo para a gente conseguir dimensionar a extensão da perfeição de Deus. Então, olha lá, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu tinha que ter passado esse slide antes. Vamos entender uma coisa, para a gente começar a criar o hábito de amar a Deus. Entender essa questão, porque as pessoas têm medo de Deus, ao invés de amá-lo. Então vamos tentar pensar da seguinte forma. Uma menininha muito tchuc-tchuc está aprendendo a andar. Ela está aprendendo a andar em casa tal, e dando aqueles passinhos, opa, tropequinho, opa, cair. Numa dessa, ela cai nisso aqui. O que acontece com esse notebook? Isso. Cai no chão, escabote. Tá? Então ela já aproveita para fazer o Facebook dela. Mas aí quebra o computador, estraçalha, cai, voa a bateria para lá, do tecla para outro. De quem é a culpa aí? Nessa situação? É da criança? O que os pais vão fazer com a criança? Matar ela? Tem alguns pais que fazem isso. Mas é o certo? É o correto? Para nós que somos adultos, qual é o correto? Entender que, pô, eu não devia ter deixado um notebook numa mesinha assim, se a menina está aprendendo a andar para lá e para cá e eu me distraí. Eu devia ter colocado na mesa, eu devia ter colocado numa estante. Né? Muito bem. A condição que Deus nos vê, a forma que Deus nos vê, eu acredito que seja essa. Nós somos bebês na criação. Tá? Sendo bebês, ele sabe que nossos erros são falhas da nossa inexperiência na vida eterna. Né? Então, se ele nos culpar por aquilo que nós fazemos de errado, ele está sendo um pai errado. Mas Deus é perfeito. Então ele não vai nos punir. Ele vai nos corrigir. E quando ele percebeu que a humanidade estava errando muito, estava tropeçando muito, ele falou, eu preciso mandar um professor para esse pessoal. Um professor que tem experiência dos milênios que nos precedem e que nos consiga mostrar o que o nosso Papai do Céu quer. O que Deus espera de nós. O que é Deus. Que Deus não é aquele pai briguento que vai bater na gente. Que Deus é um pai que envia um professor para pegar a nossa mão e para ir nos levar e nos ajudar a andar e nos ajudar a crescer. Jesus. Tá? Então, Deus nos amou tanto que Ele enviou Jesus para nos mostrar o caminho
para nos mostrar o que é Deus, para nos mostrar que nós estamos só começando a viver a vida eterna. E que Deus nos mostrou passo a passo como seguir esse caminho. Porque a humanidade estava que nem um formigueiro, quer dizer, eles sabiam que tinha um Pai eterno olhando por eles. Mas qual é o caminho para a gente conseguir andar nas próprias pernas, em direção a Ele? E aí Jesus veio, e Ele já veio, e Deus já é tão perfeito, que Ele nos trouxe Jesus antes mesmo de nós. Na preparação do nosso planeta, Jesus já estava aqui, orientando os seres, os engenheiros cósmicos, trazendo os elementos primários da vida no planeta, iniciando o processo de vida no planeta. Para quem já leu o livro Evolução de Dois Mundos, Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz fala de como a evolução material caminhava juntamente com a evolução espiritual, a chegada dos espíritos novos, os seres que iriam começar a povoar os protozoários da Terra, que iriam começar a se desenvolver em seres multicelulares, que iriam começar a dar sinais de organismos, de sistemas, e formar órgãos mais complexos, formar seres mais complexos. E aí esses seres mais complexos, como sendo a evolução daqueles espíritos primordiais, né? E Emmanuel fala em A Caminho da Luz sobre essa limo, essa gosma verde que cobria os oceanos no começo da Terra, que eram as algas que iriam dar origem aos seres, essa coisa maravilhosa que é a vida no planeta, tudo orquestrado por Jesus. Então ele sempre teve o controle da vida, ele sempre organizou, catalogou, ele sempre foi o engenheiro principal do nosso planeta e é nosso diretor. Por isso que ele diz aos nossos apóstolos, quando ele aparece: não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Enquanto esse planeta existir, Jesus vai ser o nosso diretor espiritual. Ele é o diretor do nosso planeta. E o nosso planeta vai acabar um dia? Vai. Porque o universo se renova. Existe a lei de destruição e a lei de construção, de criação. Tudo se renova no universo. O nosso planeta vai acabar? Vai. Não sei como, mas um dia vai acabar. O nosso Sol vai acabar. Tá? Então, enquanto existir a Terra, nós vamos estar com Jesus do nosso lado. E depois que a Terra se for, e nós também se formos para outros planetas, nós nos formos, se formos é ótimo. Nós nos formos para outro planeta, Ele vai nos acompanhar em espírito, porque Ele já nos conhece tão intimamente, que nós somos todos irmãos do nosso Mestre. Irmãos em espírito, que todos nós somos. Então, não há lugar nesse universo que nós não iremos na eternidade que não vamos carregar esse carinho que Jesus nos trouxe. A evolução espiritual, voltando nesse assunto, é como um bebê. A gente começa engatinhando porque a gente não tem força para levar nossas responsabilidades sobre nossas pernas. Mas aí a gente vai andando, a gente vai se apoiando nas palavras de Jesus e a gente começa a dar os nossos primeiros passos rumo à eternidade. Só que aí a gente se depara com um horizonte muito vasto. E a gente calça as botas do Evangelho e começa a dar nossos passos em direção ao bem de Deus. Só que de vez em quando a gente cai. E quanto mais evoluído a gente está, maiores os nossos passos, mas também grandes são as nossas quedas. Por isso que a gente se machuca tanto quando a gente faz alguma coisa errada. Mas aí a gente acaba levantando, a gente acaba aprendendo que a gente deixou o cadarço desamarrado, e a gente amarra esse cadarço e começa a andar com mais firmeza. E a vida faz com que a gente tenha suficiente força nas pernas
para poder andar em situações difíceis. Até o momento em que a gente chegar ao infinito e além. Certo? Então acredito eu, esse não ainda não. Eu acredito que é uma forma para a gente ver que Deus sempre segura na nossa mão. Porque nós ainda estamos engatinhando na eternidade. Né? E nós estamos começando agora a dar os primeiros passos apoiados em Jesus. Então, vamos olhar o nosso destino aí. Vamos conquistar as estrelas. Nós temos todo o tempo do mundo para isso, mas o nosso tempo também é muito precioso aqui na Terra. Eu vou falar sobre isso também. Se der tempo, se o senhor acaso botar para fora. Eu achei essa imagem na internet e coloquei ela nessa palestra porque eu achei um cúmulo. Isso é uma mensagem em inglês que está escrito assim: a maior evidência visível do temor a Deus é a obediência a Deus. É uma expressão de uma pessoa que não sabe amar a Deus. Ela faz as coisas porque tem medo, não porque respeita. Ela segue uma linha reta porque ela tem medo de sair e cai um raio na cabeça dela. Ela não segue uma linha reta porque ela sabe que Deus tem amor por ela e espera dela o melhor. Algumas religiões pregam, né? O Islã é um deles. Algumas igrejas por aí, elas não têm controle, eu vou falar sobre isso, porque elas têm medo. Então, para concluir esse capítulo, vamos amar a Deus, porque Deus é uma criatura perfeita, e na perfeição não existe ódio, não existe decepção, não existe tristeza, não existe falha. Só existe amor e luz, e sabedoria, conhecimento. Então vamos beber nas fontes dessa água fecunda e infinita, que é o amor, a luz e a sabedoria de Deus. Como disse André Luiz, toda a luz que acendemos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Vamos para o último capítulo. Nossa, já passou de uma hora. Eu tinha feito para durar 45 minutos. Nossa! Deus também é conhecimento. Muitas religiões, eu não vou fazer crítica, não quero criticar ninguém, eu acho que cada um escolhe, cada um crê naquilo que é melhor para si. Porque nem todas as mentes estão preparadas para acreditar em coisas que fogem ao seu entendimento. Então cada um tem uma escola que se adapta melhor. Né? Eu gosto de tecnologia, você gosta de biologia, você gosta de filosofia, você gosta de matemática, e cada um na sua. Todos somos servos do conhecimento. E na religião é a mesma coisa. Mas eu gostaria de fazer uma análise, né, sobre certas atitudes que a gente vê, justamente do poder. Muitas pessoas utilizam a religião para obter poder. Muitas pessoas utilizam política para obter poder. Muitas pessoas utilizam trabalho forçado para obter poder financeiro. Né? Qualquer tipo de poder exige um planejamento. E certas pessoas querem o poder da forma errada. Uma dessas formas erradas, na minha opinião, é através da religião. As passagens bíblicas, elas dão muito ensejo a interpretações duplicadas, a interpretações falsas. E uma pessoa que tem poder de oratória, ela pode almejar ter o mundo em suas mãos. E ela começa por algum lugar.
E ela geralmente vai para o poder financeiro. Infelizmente, alguns irmãos nossos tomam esse caminho de tirar dinheiro dos outros através da fé. Uma das maneiras que essas pessoas alcançam esses objetivos, nós sabemos não ser o que Deus espera delas, é através da incitação à ignorância. Você tem que estudar, só pode estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a única fonte de conhecimento verdadeiro, porque está na palavra. Deus falou, não se contesta. Vai contestar a Bíblia, você é herege. Não viu o que aconteceu aqui atrás? Esse é a Bíblia, caiu. Não quero nem ver o que aconteceu aqui. Eu sou um herege, né? Não podemos ter o privilégio da dúvida, porque aquele que tem o privilégio da dúvida pensa, e quem pensa não pode ser manipulado. Então, as pessoas que querem o poder, elas tentam retirar as formas de obter conhecimento. Quando eu digo conhecimento, não é religioso, é qualquer tipo de conhecimento, porque todo conhecimento vem de Deus. Tá? Eu vi esse cartaz, é de um site ateu, mas eu achei muito apropriado. É uma frase que diz o seguinte: religião, se você não controlar sua mente, outra pessoa vai. Tá? Então, é isso que me atrai na doutrina espírita. A doutrina espírita me dá total liberdade de pensamento. E quando eu exerço a minha liberdade de pensamento, eu vejo que a doutrina espírita é maravilhosa. Por A mais B. É o que eu estou tentando demonstrar. Na verdade, estou tentando demonstrar matematicamente que Deus existe. Pode carregar. Muito bem. Me perdi. Vou da câmera mais. Deixa eu ver o próximo que eu lembro. Essa não tem fonte para ele. Se acabar a bateria, deixa. Não perdi não. Estou só escolhendo as palavras. Não é nossa função nesse mundo criticar, jogar pedra nas pessoas que escolhem essa forma de poder para si. Nós não devemos jamais questionar a atitude de uma pessoa a respeito do que ela faz da vida dela. Eu posso questionar uma instituição. Não posso jogar pedra na instituição. Posso questionar, posso analisar. Mas eu não posso interferir no direito das pessoas de seguirem essas instituições. Porque cada um tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que é melhor para si. E talvez naquele momento, para aquela pessoa, aquilo seja o melhor. Eu já vi muita gente, e a gente sabe que tem pessoas totalmente perdidas que entram em algumas religiões aqui. A gente sabe que os líderes não são aquelas coisas, e a pessoa se renova, a pessoa se torna uma pessoa nova, uma pessoa, um servo de Jesus. A gente sabe de cantar. Então, Deus sabe disso. E sabe que essas pessoas precisam disso. Para cada um, a escola que deve ter. Então, por isso a gente não deve julgar nem atacar ninguém. Porque são nossos irmãos. E naquele momento pode ser que aquilo seja o melhor para ela. Quem sabe disso? Só Deus. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos uma arma para evitar que as pessoas sejam ludibriadas, que as pessoas sejam enganadas por falta de conhecimento. Essa arma é a educação. Não estou falando para ninguém sair pregando aí, pelo amor de Deus, gente. Não é para ir domingo de manhã na porta da olha, leia o livro dos Espíritos, o Evangelho. Não, pelo amor de Deus. Cada um tem a liberdade de fazer o que queira, mas o que eu digo é que para aqueles que querem, nós devemos dar essa educação. Nós devemos estar prontos a esclarecer as mentes que buscam esse conhecimento. Não impor conhecimento, mas mostrar o conhecimento àqueles que buscam.
E quando eu digo conhecimento, não é só o conhecimento religioso, o estudo da doutrina. Eu estou falando de qualquer conhecimento. Porque, como Einstein disse, a mente que se abre para uma ideia nova jamais volta ao seu estado original. Vamos trazer ideias novas para as mentes de todos. Educação é a chave da evolução do ser humano. Então, para aquele que faz uma pergunta, para aquele que tem uma dúvida, para aquele que nos procura, vamos tentar trazer um pouco do nosso conhecimento para essa pessoa. Às vezes a gente está atrapalhado e tal, mas todo o conhecimento que a gente traz é uma luz que a gente acende na evolução, no caminho da evolução dessa pessoa. Deus, Ele sabe. Deus, Ele é conhecimento. Todo conhecimento do mundo vem de Deus. Tudo que a gente aprende, Deus já sabe. Ah, isso aí não é de Deus. Eu ouço muita gente falar isso. Eu não mexo com isso, você não é de Deus. Tudo é de Deus. Se você vai estudar, se você vai atrás daquilo, usar o bom senso, aquilo é de Deus. Todo conhecimento do universo é de Deus, porque foi Deus que criou. Eu já ouvi muita gente falar assim, quem estuda muito fica louco. Ah não, aquele cara ele é assim porque ele é louco. Vocês acham que esse cara é louco? Vocês sabem quem é esse cara, né? O que ele faz? Mexe com o computador. Bendito seja. Por sorte eu também mexo. Seguidor aí. Tá? Preciso se mexer no seu atrás. Esse cara não é louco. Ele é muito inteligente. Viu uma oportunidade, agarrou e teve sucesso. Eu tenho cuidado com essa palavra. Teve sucesso na vida. Né? Ótimo, ele teve sucesso nessa vida. Será que ele teve sucesso na outra vida? Qual que a gente deve cuidar mais? Da temporária ou da eterna? É isso que a gente tem que pensar um pouco. Errado o que ele fez? Não é. A fortuna é colocada na mão das pessoas certas nesse mundo. A fortuna do mundo, ela não está em 5% da população mundial porque o mundo é injusto. Pelo contrário, porque as outras pessoas, os outros 95% não têm sabedoria para lidar com essas fortunas. E Deus escolhe as pessoas que vão ser os afortunados desse mundo como mordomos fiéis, não como donos da fortuna. Porque tudo que lhes é dado, lhes pode ser tirado. Então, sábio é aquele. Ó. Vamos pular? Eu, hein? Do outro lado só tem louco. O que isso significa, gente? Será que quando uma pessoa fala que quem estuda muito fica louco, será que ela não é o louco? Será que os loucos não somos nós? Né? Que não conseguimos ver o mundo da forma com que as pessoas que têm essa luz conseguem ver? Será que nós não somos loucos perto de um Divaldo Franco? Uma pessoa que vê o mundo da forma como ele é, e nós ainda vemos de uma forma material, dia a dia, pagar as contas. Isso ele também vê, mas ele vê muito além. Será que nós não somos os loucos, então? Vamos pensar nisso. Tem umas frases agora, estou acabando, tá, gente? Umas frases que eu separei de uma pessoa da área de exatas que mudou o mundo. Eu acredito ser um missionário que, apesar de ser cientista, tinha uma espiritualidade muito profunda. Era uma pessoa que tinha uma consciência do seu papel nesse mundo e da questão principal, filosofal, o que somos, para onde vamos, de onde viemos, que o Espiritismo responde. E ele, sem ser espírita, sabia, conhecia isso. Eu separei algumas frases e vamos ver se vocês adivinham o que é.
Aprendizado é ação. O contrário é só informação. A mente que se abre com uma nova ideia jamais voltará ao seu estado originário. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem por mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Estranha a nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós vem para uma curta passagem, sem saber porquê, ainda que algumas vezes tentando adivinhar o propósito. Do ponto de vista cotidiano, porém, de uma coisa sabemos: o homem está aqui pelo bem de outros homens, acima de tudo daqueles de cujos sorrisos e bem-estar nossa própria felicidade depende. Sabedoria profunda. A ciência como um todo não é nada mais que um refinamento do pensar diário. Toda religião, arte e ciência são ramos de uma mesma árvore. Todas essas aspirações são enobelecimentos voltados para a vida do homem, levando da esfera da mera existência física e elevando-o para a liberdade. Liberdade do espírito. Né? Os cientistas foram classificados como grandes hereges pela igreja, mas eles eram verdadeiramente homens religiosos por causa da sua fé no método do universo. Vocês trocarem o universo por Deus aí, não dá certo? Percebam que a ciência tradicional, ela vê Deus de uma forma diferente, através das suas leis. Então, o que eu digo é o seguinte, eu acho muito bacana que os cientistas ateus tentem provar que Deus não existe, porque eles vão acabar provando que Ele existe, como já estão fazendo. Tá? Tempo difícil é esse em que estamos, onde é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Viver é como andar de bicicleta, é preciso avançar para não perder o equilíbrio. A coisa mais dura de entender no mundo é o imposto de renda. Essa aí é a sabedoria. Existem apenas duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Eu não tenho certeza quanto ao universo. A matemática pura é a sua maneira, a poesia das ideias lógicas. Só é sábio quem ensina a amar. Essa eu achei demais. A ciência sem a religião é coxa. A religião sem a ciência é cega. É o espiritismo. Né? Por isso que a gente anda com passos firmes. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando dogmas e teologia. Também está falando de nós. Deus não joga dados para o universo. Eu não sei qual é essa frase de algum lugar. Lembrado assim, onde que eu ouvi essa frase? Quem é esse cara? Hã? Einstein. Muito bem, esse é o cara, Albert Einstein. Eu acho que Einstein, ele foi um espírito que recebeu a missão de trazer novas luzes para a física do mundo. E não só isso, ele era um espírito tão elevado que ele começou cedo a sua missão, cumpriu, ele mudou a visão do mundo através da ciência e ele deu um exemplo de vida. Toda vez que ele era perguntado, ele sempre tinha uma resposta assim, mirabolante. Ele sempre tinha uma frase de efeito, tem milhares de frases assim, sobre tudo que é sobre até frases engraçadas, humor, aquela do imposto de renda. Ele era uma pessoa muito, tinha uma mente muito aberta. E uma sabedoria e uma bondade com as outras pessoas que acho que nenhum cientista grandioso no mundo já teve. E essa é uma frase que resume bem a vida dele. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Isso de um cientista. Então Einstein para mim era um dos grandes iluminados que vieram para a Terra para trazer evolução. Tenho certeza disso.
Certo? Temos dois? Tem vários, mas eu acredito que esse é um exemplo do século XX, vamos dizer assim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para encerrar, gente, eu gostaria de fazer um apelo a todos. Comecem a filtrar mais a informação que chega a todo mundo. Porque conhecimento, como disse no primeiro slide das fases, conhecimento é ação. Sabedoria é ação, o resto é só informação. A informação que nos chega, que não nos gera nenhum tipo de ação, nos deixa no ostracismo, é uma informação que talvez possa ser limada. Né? O quanto a gente gosta de Faustão, o quanto a gente gosta de Domingo Legal, Gugu, né? O quanto é legal sabe, o Big Brother. Eu sei que eu estou aqui com pessoas esclarecidas que não buscam não dar asa para esse pessoal, mas vamos divulgar essa cultura, gente. Vamos acabar com a cultura inútil, que não é cultura. A cultura é aquilo que enobrece o homem. O que um Big Brother enobrece um ser humano? Aquilo é uma grande experiência social divulgada para milhões de pessoas que, na minha opinião, não tem o que fazer. Tá? Ou não querem assumir as responsabilidades que têm. Porque Deus nos dá, o tempo que Deus nos dá nesse planeta é muito valioso. Porque tudo aquilo que nós já fizemos de errado, todas as faltas que nós temos a corrigir, Deus olha para nós como se fosse um bebezinho e fala, olha, tudo bem, começa de novo. Você tem que passar por uma lição, porque você fez uma coisa errada, porque não sabia que era errado. Então eu vou te dar essa lição. Mas eu vou ensinar de pouquinho. Vamos ver se, antes de a gente terminar toda a lição, você já aprendeu. E ele vai trazendo as nossas provas e as nossas expiações. E ele vai mostrando que a nossa vida é o resultado de ações que nós já praticamos. Mas que ele, na sua bondade infinita, ameniza ao máximo. A história do olho por olho, dente por dente, é, como eu disse, uma visão de uma civilização que não tinha o conhecimento de Deus amor, de Deus transcendental. Nós que temos o conhecimento de amor, do conhecimento de que Deus é amor, que Deus é uma criatura transcendental, que transcende a existência humana, nós temos que entender e passar isso para as pessoas. Vamos aproveitar o nosso tempo na Terra. Nós não estamos aqui de brincadeira, sabe? Uma hora que você gasta assistindo um programa inútil, uma televisão, qualquer dessas, eles chamam de cultura de massa, para mim é a mesma coisa que dizer que a massa é feita de idiotas. Idiotas, eu falei idiota. É achar que a massa é feita por idiotas. Né? Vamos nos deixar idiotizar? Eu peço que não. Eu peço que nós comecemos um movimento dentro de nós. Para que esperar que os outros tomem a atitude? Vamos nós tomar a atitude. Mas ninguém é bom. Sejamos nós os bons. É a proposta da reforma íntima do Espiritismo. Sejamos nós os pioneiros, porque Deus está contando conosco. Já houve tantas tentativas e tantos mártires que vieram e morreram por causa da ignorância do ser humano. Eles fizeram a sua missão, cumpriram a sua tarefa, mas podiam ter feito muito mais. Não fizeram por causa da intolerância. A intolerância vem da ignorância. Não sejamos nós os ignorantes. Vamos colocar o candeeiro em cima do alqueire, trazer luz na vida das pessoas, trazer conhecimento para aqueles que precisam, para aqueles que buscam.
Não vamos ser nós aqueles que ficam no sofá, no ostracismo. No sofá, gente, pelo amor de Deus, o descanso é necessário. Einstein tem uma fórmula, ele diz que se sucesso é igual a A é igual a X, Y, Z. X é trabalho, Y é lazer e Z é manter a boca fechada. E tudo, lógico, tem que ser dosado, mas por que o nosso lazer não pode ser construtivo? A gente pode trabalhar sem parar, não precisamos nos exercitar sem parar, né? Por que uma hora de descanso com a família não é uma hora de conversa? Ao invés de ficar todo mundo assistindo o Big Brother, a Fazenda, né? Por que a gente não faz um estudo com a família toda, né? Uma vez por semana? Por que todo mundo não se junta na mesa de jantar? Por que a gente não cultiva entender, começando pela família, né? Começando um amigo do trabalho, conversar por conversar, não coisas fúteis, não por que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Tá? Eu sou corintiano, tá? Não, eu sou corintiano, mas é aquela coisa. Não é viver, eu acho assim, eu vejo muita, principalmente roda de homem, só fala de futebol. Eu não me entroso muito bem com isso. Eu acho que tem coisas que a gente, como seres humanos, deve compartilhar. Emoções, os causos, que às vezes ensinam, mas coisas construtivas. A gente tem que saber filtrar o que a gente fala e o que a gente ouve. Como a gente tem 2 ouvidos e uma boca, a gente tem que escutar mais do que fala. Mas a gente também tem que filtrar mais o que ouve. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Esse conhecimento que eu estou, isso que eu estou vendo, isso que eu estou lendo, é conhecimento? Eu vou ler uma Tititi, ou eu posso ler um Nosso Lar, Os Mensageiros. Nosso Lar já passou no cinema, então não vejo o filme, mas o livro também, claro, não desaconselho ninguém a ver o filme e não ler o livro, tem que ler o livro. Sabe? Ler não precisa ir longe. Talvez o André Luiz seja muito técnico. Não, eu leio A Caminho da Luz, que é um livro que mostra a evolução do ser humano desde da formação do planeta até hoje. Leia, às vezes até outros autores, Ramatiz, tem uma infinidade os livros do Divaldo, Joana de Ângeles, é psicologia pura. Né? Para quem estuda psicologia, é um tratado, é um entendimento, é a psicologia de Jesus. Então a gente tem que começar a filtrar mais, tem que começar a entender o nosso papel nesse mundo. Nós não estamos aqui para ficar assistindo Big Brother, nós estamos aqui para construir a obra de Deus. Foi o que esses rapazes, esses espíritos de luz começaram a fazer com o espiritismo. Esses trabalhadores que renegaram a própria condição, às vezes, como Kardec, eram pessoas de alto gabor, de alto garbo. Hoje eu estou com as palavras de alto garbo, quer dizer, pessoas que tinham, Leon Denis também, pessoas que tinham uma posição na sociedade francesa e abdicaram porque conheceram a verdade, e a verdade libertou eles. Os grandes mestres do espiritismo. Se vocês não conhecem a história desse cara, procurem, gente. Eurípides Barçanufo, Caibar Schutter. São os grandes mártires. Nós vamos trair o que eles deixaram para nós, com o Big Brother. A Rede Globo não vai trazer mais felicidade para a gente. O SBT não vai nos consolar quando um ser querido desencarnar. Tá? Vamos construir a nossa vida pensando sempre nas nossas atitudes de acordo com as atitudes desses benfeitores. Porque eles tiveram escolha e eles escolheram seguir o caminho de Jesus. Eles escolheram estar com Jesus. Então vamos nós, na nossa bebezice, na nossa pequenice, engatinhar e pegar na mãozinha de Jesus
na mãozona de Jesus, né? A nossa mãozinha espiritual na mãozona de Jesus, e vamos continuar esse trabalho. Vamos mostrar que nós sabemos o que é Deus, e vamos mostrar que o nosso Deus é feito só de amor e de sabedoria. Vamos fazer que nem o Chico, quando desencarnou, foi recebido pessoalmente por Jesus. Gente, desculpa a hora. Muito obrigado.